Aleluia! Glória a Deus. Depois desse louvor de fogo, gente. Vocês sabem, quem me acompanha sabe que eu canto Cassiane, eu me atrevo a cantar Cassiane nas ministrações, porque sabe que eu vejo a unção de Deus, ela não está presa a uma estação. Como a Cassiane disse, ela está em todas, Deus está em todas as estações. Para mim é uma honra e um privilégio estar aqui com as mulheres do sul de Santa Catarina, né, do sul desse Brasil. Deus tem uma palavra para o sul, eu acredito, e Deus tem cumprido. Uma honra estar nessa igreja, a pastora Vitória, que tem o nome da minha filha mais velha, e do pastor Júnior. E essa casa que tem abençoado a nossa capital, Floripa. E é uma honra estar aqui com os irmãos tão especiais. É tão gostoso quando você entra num lugar que você já conhece os irmãos, e todo mundo já te abraça, já diz, pastora Vivi, eu já me sinto em casa aqui. E estar com a Cassiane hoje aqui é um presente. Quando a gente se viu ali, ela foi corajosa, me convidou para a conferência dela. E foi maravilhoso. Foi um tempo muito precioso naquele dia, conheci mulheres muito especiais. Eu quero falar um recadinho que está aqui na minha Bíblia, que eu abri agora. Eu falei, Deus, confirma a palavra, porque quem me conhece sabe que eu peço, Deus, confirma a palavra que o Senhor quer trazer nessa noite. E quando eu abro a minha Bíblia, está um recadinho que eu escrevi num post-it amarelinho. Quem faz isso na Bíblia aí? Como é importante a gente escrever o que Deus fala com a gente. E eu disse assim nesse bilhete, você começa sozinho. Muitas vezes nós começamos sozinhas. Mas à medida que o processo se desenvolve, Deus coloca pessoas ao seu lado para te ajudar a cumprir o propósito. Nós começamos sozinhas. E ao longo dessa caminhada, eu até lembro que o tema da conferência da Cassiane é Amigas de Deus. E é um tema tão sugestivo para mim, porque cada uma de nós, Deus está nos levando para um lugar. Talvez em estações diferentes. Tem mulheres aqui que os filhos já casaram, a estação delas já é outra, mas tem mulheres que os filhos acabaram de chegar, são bebezinhos. E se você não entende a sua estação, você acaba querendo viver na outra estação e acaba ferindo, se machucando e não entendendo os processos de Deus na sua vida. E nessa estação que eu estou vivendo, eu falei, Deus, me conecta às tuas amigas. Eu quero ser amiga das amigas de Jesus. Eu amo as minhas amigas e graças a Deus muitas delas são amigas de Jesus. Mas eu falei assim, Deus, tem mulheres que hoje pela manhã tomaram café contigo. Tem mulheres que hoje pela manhã largaram tudo e começaram a ouvir a tua voz. Me conecta com elas. Eu quero andar com elas, eu quero ouvir o que elas têm a dizer. E pela graça de Deus, ao longo do caminho, à medida que a gente vai obedecendo, Ele vai nos conectando às pessoas certas. E a palavra de Deus para nós hoje é, eu vou sarar as tuas conexões. A igreja ela é um lugar maravilhoso. A igreja é um corpo. Nós aprendemos isso através das escrituras, que o modelo bíblico é que a igreja é como um corpo com funções diferentes. Deus ele é tão estratégico e de uma forma também tão didático, tão maravilhoso, que Ele não nos deixa ler a palavra ou ver o que Ele tem para dizer sem a gente entender. E Ele usa o nosso corpo, não tem como a gente não entender como é a igreja, porque a gente olha para o nosso corpo. As mãos têm uma função totalmente diferente dos pés. Os olhos, a boca, os nossos ouvidos, o nariz, o nosso corpo, os órgãos que são internos. Quando eu olho às vezes para a igreja, a gente vê tanta gente exposta. Mas sabe de uma coisa? O que mantém o corpo vivo não é quem está exposto, é quem está escondido. Porque se você perder um olho, você continua vivendo. Mas se você perder o seu pulmão, e nunca ninguém elogiou o seu pulmão, dizendo que pulmão bonito você tem, aveludado. Mas com certeza, muitas pessoas olharam para os seus olhos, para o seu nariz, para os seus lábios, para o seu cabelo.
para o formato das suas unhas. E falaram, olha que lindo. Sabe de uma coisa? A Bíblia diz em Romanos, se não me engano, não, Coríntios, que Deus deu mais honra aos órgãos internos. Escute isso. Eu olhava esse texto e não entendia, por que Deus, o que significa que Deus deu mais honra àqueles que estão escondidos? Porque se você perceber na nossa vida aquilo que está oculto, as nossas raízes é que nos mantém de pé. Posso te falar uma coisa? Quem você é, não é, escute, o que você parece ser. Quem você é quando você é quando ninguém está olhando. E o inimigo, sabendo da importância das conexões, a importância do corpo estar unido, ele fez algo. Ele começou a nos desconectar. Por muito tempo dentro da igreja brasileira, nós mulheres estávamos completamente desconectadas uma das outras. Talvez, eu sempre escuto assim, as pessoas dizendo assim, nossa, trabalhar com mulheres é difícil, né? Ah, como é difícil. Eu quero dizer para você, não é difícil. Quando a gente se coloca num lugar de empatia, de entender uma o coração da outra, não é difícil. Quando você entende que uma tem unção da mão, a outra tem unção do pé, não é difícil. O difícil é quando a gente quer fazer todo mundo igual a gente. O difícil é quando a gente não entende a multiforme graça do corpo. O difícil é não entender que tem gente que tem que ficar escondida mesmo. E ela, naquele lugar escondido, ela é essencial. E eu quero começar essa palavra. Eu queria pedir, alguém pode ficar no teclado para mim, esqueci de pedir. E eu queria começar dizendo que nós vivemos num reino de conexões de Deus. Se prepare. Talvez hoje, nessa noite, Deus vai mudar as tuas mesas. Há uma unção no Brasil. Deus levanta ministros na hora certa, gente. E a Cassiane, nós estávamos conversando, ela falou, Vivi, não é a internet que sopra o nome de ninguém. A internet, ela só é o meio, muitas vezes. Quando não tinha internet, gente, o CD da Cassiane chegou lá na tua casa. Outro dia eu estava ouvindo um testemunho de uma comunidade lá, ribeirinha, lá em Manaus. Uma das médicas que estava ajudando eles, indo de barco horas e horas e horas e dias para atender famílias, disse que num rádio quebrado, com o fio conectado, escute isso. Ela chegou numa casa, tinha uma mulher com o joelho dobrado, cantando, preciso de ti. Sabe de uma coisa? Não é a internet, não são os homens, não é um ministério, não é o pastor, é Deus que sopra. Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Quando Deus diz, eu vou fazer, ninguém vai impedir, porque a porta que Deus abre, nenhuma pessoa é capaz de fechar. Ninguém. O Senhor está falando para você nessa noite, primeiro desarma. Talvez você está tão magoada, tão ferida, pensando assim, fulano fechou a porta para mim, fulano não me ajuda. Quando Deus levanta, não precisa de ajuda, gente. Deus faz. Descansa o teu coração. As conexões de Deus, elas são poderosas, não as nossas. Porque muitas vezes nós nos conectamos por carência. Nos conectamos por aquilo que vemos. Lembra do profeta Samuel? Quando ele olhou para Eliabe? Quando foi ungir Davi? Com certeza é esse. Protótipo perfeito do homem que vai ser o novo rei. É incrível que a gente, quando finda algo na nossa vida, nossa maior dificuldade, sabe qual é? É entender que a próxima estação vai ser totalmente diferente da que passou. Deus estava findando algo com Saul, mas ele não ia mais levantar alguém com aparência, ele ia levantar alguém com o coração correto. A gente tem dificuldade com os nossos fins, porque quando Deus coloca um ponto, Ele está falando agora, eu quero dar um novo início, e é do meu jeito. E Samuel olha para Davi e diz, meu Deus, será que é isso mesmo?
Ele não tem o protótipo do rei antigo, ele é tão diferente. Deus falou, é isso mesmo, ele tem o meu coração e eu quero começar com alguém totalmente diferente. Você se sente diferente? Quantas vezes você se sentiu diferente e procurou ser igual para tentar ser encaixada? Eu quero te dizer que no reino de Deus você não precisa ser cópia, você tem que ser original. Ele sabe, Deus sabe unir as pessoas certas. Você está sofrendo com relacionamento, seja de amizade, seja relacionamento entre você, seu marido. Talvez você é solteira, você quer casar, está tão difícil, não é? Os valores estão se perdendo e você pensa, Deus, como que eu vou fazer isso? As conexões de Deus são perfeitas. Só que elas exigem que você espere para que elas aconteçam na hora certa. Mas a gente vive numa geração que a gente não quer esperar, a gente quer que aconteça. Ele sabe unir as Ruths e as Noemis. Ele sabe dar uma pessoa doce, uma pessoa fiel para uma pessoa amarga que perdeu tudo que tinha. Ele sabe levantar alguém no dia do teu luto que vai olhar nos teus olhos dizendo assim, ei, eu não desisto de você. Porque eu não estou do seu lado pelo que você tem, eu estou do seu lado porque você é. Eu amo você, amo a sua essência. Gente, é maravilhoso no mundo de tantas conexões por interesse. Você conseguir achar no meio disso tudo alguém que te ame pelo que você é. Celebra o que você é, não o que você faz, não o que você tem. E essas conexões é Deus que dá de presente. Marias e Isabéis, tem alguém aqui da casa de Isabel aqui? Uau! Nós temos uma mentoria online. Deus deu uma direção para mim, filha. Eu estou chamando as Marias desse tempo. Sabe por quê? Escute. Nós precisamos das mulheres maduras, adiantadas no processo como Isabel. Nós precisamos de mulheres. Precisamos de mulheres que olhem nos nossos olhos e digam assim, eu não vou matar o que você está gerando por inveja, por competição. Eu vou te ajudar a gerar o que o Senhor colocou no teu ventre. Quando Maria vai para a casa de Isabel, ela não foi porque ela decidiu ir. Quem conectou foi Deus. Depois que o anjo diz assim, olha, você vai gerar no seu ventre uma... Para trocar aqui. Uma semente. Escute isso. Som. O anjo disse assim, a sua parenta Isabel está no 6º mês de gestação. Aquilo que você acabou de receber tem alguém que está adiantada no processo e vai te ajudar. Olha que interessante. A última mulher, o último sacerdote da aliança é gerado por uma mulher muito experiente. João Batista é gerado por Isabel. Isabel já era mais velha em idade. E ela vai gerar o último sacerdote da aliança antiga. Mas quando Deus olha para frente, Ele vai dizer assim, para a aliança nova, para o novo que eu quero fazer, eu vou chamar uma menina, uma mulher inexperiente. Ela não tem experiência, mas ela tem uma coisa que Deus ama, pureza. Ela não tem interesses ocultos. Mas Ele diz assim, essa mulher, Ele conecta ela com a geração das mulheres maduras. Vai para uma casa de uma mulher que vai ajudar ela a gerar o que eu dei. E sabe o que acontece? Quando Maria chega, Isabel faz uma coisa linda. Isabel encoraja ela e diz assim, uau, o que você está carregando? Sabe quem é a sua Isabel? É aquela mulher que reconhece o que você carrega. Diz assim, uau, o que está no teu ventre? E sabe, uma coisa que acontece? Os bebês se mexem. É impressionante quando você ouve uma mulher que está gerando a mesma coisa que você está gerando. Parece que aquela palavra ela faz algo dentro de você.
Ela não é sua amiga ainda, você ouve ela até talvez pela internet, mas aquela palavra, ela mexe com aquilo que você está gerando dentro de você. Deus está levantando Isabéis no nosso tempo, mulheres que vão gerar mulheres. Quando a primeira fase do Casa de Isabel acabou, as alunas da primeira fase, tem alunas da primeira fase aqui? Tenho, vocês acreditaram de primeira. Eu disse assim, Deus, o que eu vou fazer? Deus falou assim, filha, agora, eu quero que você libere para o Brasil, você comece a ensinar mulheres a mentorear outras mulheres, a não matar aquilo que outras mulheres estão gerando, mas fazer com que elas possam gerar aquilo que eu coloquei dentro delas. E aí eu descobri uma coisa muito interessante, que estar junto não significa estar perto. Estar junto não significa estar conectado. E eu trouxe uma imagem sobre isso. Será que eles vão colocar? Estar junto não significa estar conectado. Eu tenho pensado muito sobre isso. E foi tão interessante, estava limpando a minha casa. Eu não sei se você é assim, Deus fala com você quando você limpa a sua casa. Gente, que lugar maravilhoso para a gente receber direções de Deus. Eu estava organizando a gaveta lá da minha casa e de repente os fios estavam todos bagunçados. E eu coloquei os fios todos juntos numa caixa. E olhei para os fios e falei, uau, os fios estão todos juntos. E Deus falou, isso, estar junto não significa estar conectado, eles estão todos desconectados. Quando eu olhei para aqueles fios, eu disse, meu Deus, e Deus falou assim, filha, muitos estão assim dentro da minha casa. Muitos estão assim dentro da sua casa. Estão juntos, mas estão desconectados. Quantas vezes você está casada, dormindo na mesma cama, comendo na mesma mesa, usando o mesmo banheiro, mas vocês dois estão completamente desconectados. Não existe mais conexão, não existe mais aliança. E quantas vezes nós estamos em um grupo, quantas vezes estamos inseridos em um ministério, em uma igreja, e nos sentimos completamente desconectados. Você ouve palavras e diz assim, isso não faz mais parte. Isso não fala mais ao meu coração, isso não está dentro de mim. Estar junto não significa estar conectado. O que eu não tinha percebido era que pessoas podem estar juntas fisicamente, estar em um grupo, estar em um casamento, estar em um ministério, estar em uma roda de interesses e não estarem conectadas. Às vezes você está junto por interesse, mas não por conexão de Deus. E é por isso que dá tanta confusão. Eles estavam, sabe, os fios lá em casa estavam bem unidos. Inclusive, eles estavam até bem enrolados uns nos outros, mas completamente desconectados. Às vezes você está na casa daquela sua amiga todo dia. Às vezes vocês estão no ensaio toda semana, mas não estão conectados. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Existem algumas mesas na nossa vida que Deus precisa trocar. Se você olhar para as canções que Deus tem cantado no Brasil, Ele tem falado sobre mesa e comunhão. Sabe, eu estava lendo, vindo para cá, Êxodo 40, que diz que quando Deus deu ordem a Moisés para ele construir o tabernáculo, quando Moisés obedece, e ele faz tudo como Deus havia pedido, uma coisa acontece. A glória de Deus enche a tenda. Escute isso. A glória de Deus enche a tenda. Quando a glória de Deus enche a tenda, uma nuvem se estabelece em cima da tenda. E sabe o que acontece com a nuvem da presença? Ela começa a guiar o povo de Israel. Aonde a nuvem ia, eles iam. Sabe qual é o nosso problema? Nós não obedecemos, nós não estabelecemos obediência, a glória de Deus não vem sobre a nossa casa, nós não vimos uma nuvem e nós acabamos nos movimentando nos nossos sentimentos, nas nossas emoções e nas nossas vontades. Sabe o que Deus está falando para você hoje? Ei, volta, obedece o que eu estou te falando. Uma nuvem vai se estabelecer na sua vida, a minha glória vai encher você, e daqui para frente vai ser a nuvem que vai te dirigir. Para onde a nuvem ir, você vai.
Tem muitas mulheres que a nuvem, escute, você já obedeceu, a glória de Deus está sobre você, a nuvem está dizendo para você, vai para lá, e você diz, Deus, para lá eu não vou, eu não tenho condições. Deus disse para você hoje, se a nuvem está se movendo, é que eu quero que você vá para lá, a minha glória vai com você. E eu comecei a entender que existem lições que Deus quer recuperar. Quando Deus me mostrou aquela caixa de fios juntas, mas desconectadas, eu fiz essa oração, disse, Deus, eu não quero andar junto e estar desconectada. Ainda que eu seja um fio sozinho, eu quero estar conectada. Jesus constantemente, deixando as multidões, Ele ia para um lugar solitário orar. E eu falo para você que se Jesus, que era Jesus, precisava muitas vezes sair da multidão, ir para um lugar solitário e orar, eu digo, o que é de mim, de você? Uma vez eu fui ministrar no Paraná, acho que faz uns 2 anos atrás, e eu estava muito cansada, eu estava ministrando semana após semana, e eu estava muito cansada. Quando eu cheguei naquela igreja, eu me fiz uma pergunta, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu me movimentei sem a nuvem. A nuvem estava lá na minha casa, e eu estava completamente longe na direção de Deus. Aí você diz, mas você estava ministrando. Pois é, esse é o maior perigo. Quando você pensa que por você estar numa igreja, porque você está ministrando, você está obedecendo a Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Porque às vezes Deus vai dizer assim, ó, volta para a tua casa. Vai organizar a tua família. Vai cuidar do teu marido. Vai cuidar dos teus filhos. Aquele dia, a dor no meu coração era que eu via a nuvem lá na minha casa e eu estava fora. Quando eu cheguei no quarto do hotel, eu estava tão desgastada, tão cansada, porque quando você está fazendo aquilo que Deus não te chamou para fazer, tem muito cansaço. É por isso que a Cassiane está de pé, ó. Eu falei para ela, meu Deus, tu chegou de Israel, a gente sabe o que é uma viagem assim. E ela disse assim para mim, minha filha, eu estou... E amanhã eu ministro de novo. Porque é leve. Deus chamou ela para isso. Deus ligou ela numa tomada de 320 volts. E soltou ela pelo Brasil. E eu cheguei naquele hotel tão cansada. Eu fiz uma coisa que eu nunca faço. Ligar a televisão de hotel. Eu liguei. Eu liguei a televisão. Eu fui tirando meu tênis. Quem estava falando? Padre Fábio de Mello. Aqueles hotéis que tem aquelas antenas. Pegou uma TV Canção Nova. E ele assim, você está num quarto de hotel. E você está muito cansado. Eu olhei para a televisão. Você ministrou a multidão. Você deu a multidão. Você está sem forças. Mas agora sozinho num quarto de hotel, você se pergunta, o que você está fazendo aí? Eu falei, Deus. E ele disse assim, mas não se esqueça que é na solitude que Deus te devolve. Há um lugar de aconchego na presença de Deus, onde Ele te sustenta. E eu comecei a chorar naquela noite, e ser completamente ressuscitada pelo Senhor. E o Senhor disse assim, volta para a tua casa agora e obedece à nuvem da minha presença. Volta para a tua casa e só se movimente quando a nuvem da minha presença se mover. Volte para a tua casa e só se movimente quando eu sinalizar. E foi desse jeito que eu descobri que nós precisamos recuperar a nossa conexão com Deus. Sabe, a primeira conexão que nós perdemos não é com as pessoas, mas é com Deus. Quando Deus começou a pegar eu e o meu marido no nosso casamento sempre foi um casamento, duas personalidades muito fortes. Quem é assim? Quem está casada com um marido que também é forte? Você é forte também, levanta a mão. Ei que sai faísca daí. Oh Jesus. Mas eu penso desse jeito e eu penso desse. Só o Senhor. E a gente, duas personalidades muito fortes.
E eu lembro que de vez em quando saía umas faíscas. E eu falei assim para ele um dia, eu falei: Telmo, Deus precisa ser o nosso juiz agora. Quando a gente não se entende, Deus entra como juiz. Mas eu posso me lembrar de tantas vezes que nós íamos para Deus, às vezes entristecidos um com o outro, nós íamos para a presença de Deus. Éramos encharcados pela presença de Deus, e era a presença de Deus que nos ligava outra vez. Às vezes eu ia para a minha sala cheia de justiça própria, e Deus dizia assim: filha, volta lá e pede perdão. Eu falei: não, Deus, isso é demais para mim, Senhor, volta, filha. Eu lembro quando meu marido ia ministrar, voltava apaixonado, dizia: amor, obrigada por ser esposa que tu é. Ontem mesmo cheguei, depois da ministração, ministrei lá na reunião de mulheres sobre o cordeiro, sobre ser cordeiro. As meninas até falaram assim: não vou mais na tua reunião, pastor, acabou para mim. A penúltima reunião, o tema era: a tua mesa cura. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Quando eu te conheci, eu aprendi a descansar. A mesa dele cura. E aí, quando eu fui ministrar essa palavra, eu pensei numa mesa cheia de comida, e o pai ensinando as filhas. Ele falou: não, filha, essa não é a mesa. A mesa que eu quero mostrar é a mesa cirúrgica. Não fala cama cirúrgica, é mesa de cirurgia. Você vai descobrir que tem a mesa que nós comemos, tem mesa cirúrgica, tem mesa de decisões. E aí eu falei para as mulheres: hoje aqui é uma mesa cirúrgica. Caíram tudo na arapuca, saíram de lá com ponto. Eu falei: cuidado, agora é recuperação. Gente, meu marido fez uma cirurgia na coluna faz 18 dias hoje. Alguns pontos na coluna, e o médico, quando eu saí do hospital com meu marido, ele disse assim: ó, a cirurgia, ela foi rápida, 1h30, mas a recuperação vai levar 45 dias. Aquilo calou dentro de mim. Deus falou assim: filha, aprenda. O meu toque, às vezes, numa conferência como essa, é de 1h30, mas a recuperação daquilo que eu estou fazendo vai levar um tempo. Não se movimente antes da hora, não se movimente antes da nuvem. E as mulheres saíram tudo assim, com um receituário, 40 dias sem se mexer. Aí essa reunião de ontem foi assim: níveis maiores, guerras maiores. Elas foram com sangue no olho. Agora que Deus vai dar estratégia de guerra. E ontem eu falei: essa guerra vocês não vão precisar lutar, mas vocês vão precisar se entregar como um cordeiro. Jesus, quando venceu a maior guerra para conquistar eu e você, Ele não venceu como um leão, Ele foi como um cordeiro mudo. As maiores guerras da sua vida você não vai vencer falando, você vai vencer no silêncio, obedecendo a voz de Deus e deixando você a transferência, né? Às vezes a gente fala assim: eu quero ser parecida com Jesus. Deus fala: filha, então vem cá ser cordeiro como eu fui. A gente vive numa geração que quer muito ser leão e pouco cordeiro, porque o cordeiro, ele precisa depender, ele é indefeso, ele é vulnerável. Eu tenho uma amiga maravilhosa, o nome dela é Angel Fernandes. Quem conhece a Angel aí? Se você não conhece, siga ela. A Angel, ela tem uma menina com uma síndrome muito rara. E todos os dias, o nome da menina é Ana,
a Ana perde um movimento. Todo dia ela vai perdendo algo. E o médico disse assim para a Angel, muito sincero, ela vai perdendo, até que um dia ela vai embora. E a Angel tem se levantado desse lugar. Eu nunca vi uma mulher tão forte. E todos os dias a menina numa cadeira de roda, todo dia perdendo um pouquinho, e ela está ali. E ela falou algo para mim, falou até num texto, ela disse assim, ei, para de querer ser incrível. Para de querer dar conta de tudo. Para de querer ser forte o tempo inteiro. Será que você não entendeu que é na sua vulnerabilidade, é na sua fraqueza que Deus é forte? Sabe por que existem tantos pesos, tantas depressões, tantas ansiedades? Porque a gente quer dar conta de tudo. Mexe teu ombro aí, ó, e diz assim, sai todo o peso. Eu estou cansada, eu quero correr para os braços de Jesus, porque ali Ele vai me ensinar a ser manso e humilde de coração. Ali Ele vai ensinar que as minhas fraquezas, na verdade, são os lugares onde Deus mais vai derramar força. E eu quero te lembrar que os lugares que você foi mais ferida, vai ser os lugares que Deus mais vai te usar para curar. E Deus começa a fazer um conserto das nossas conexões. Ele começa a nos conectar de novo com Ele. Diz, ei, não se movimente sem mim. Mas depois Ele entra em outro processo. Ele é um Deus que promove conexões. Ele vai começar a dizer assim, até aqui você caminhou, mas agora eu quero te conectar a pessoas que vão ser cruciais na sua caminhada. Cruciais naquilo que eu vou fazer. O Deus que conecta pessoas por propósito, também é aquele que desconecta por propósito. A gente ama dizer Deus é um Deus de conexões, mas Deus também é um Deus de desconexões. E por favor, pare de chorar pelas desconexões de Deus da sua vida. Às vezes, Deus precisa pôr um fim. Eu posso dizer uma coisa, aquela pessoa não é uma endemoniada. Eu não estou aqui falando assim, aquela pessoa errada, endemoniada. Ainda bem, não. Se foi assim, volta e conserta. Eu estou falando de pessoas fiéis, leais, mas que muitas vezes não é tempo de você andar junto com ela. E posso dizer, não force conexões. Isso vale para sapatos, roupas e relacionamentos. Tudo tem o seu número, o seu tamanho. Deus respeita a tua estrutura. Deus respeita a tua história. Deus respeita quem você é. É por isso da parábola dos talentos, é muito claro o que ele diz. Ele deu a cada um conforme a sua capacidade. Você tem uma capacidade de suportar. Quando eu olho para a Angel, eu penso, meu Deus, a menina dela tem a idade da minha, 7 anos. E eu olho para a Isabela e eu penso na Ana, penso na Angel, eu falo, Deus, será que eu teria força? Deus fala, não, filha. Porque a Angel tem capacidade, eu capacitei ela para isso. É por isso que você olha para algumas situações, você pensa, eu não sei como que dá conta. É porque talvez você não daria conta mesmo. Mas Deus capacita, Ele não vai te dar uma guerra maior que você possa suportar. E quando não foi Deus que conectou, não adianta forçar. Você já sabe que dá errado. Quantas conexões você forçou com pessoas e deu errado? Você quis de todo jeito. Você falou, não, de certeza é essa pessoa. Quantas vezes você se movimenta nisso sem ouvir Deus? Fisgado pela aparência, fisgado pela inconstância do seu coração. Eu admiro quem constrói relacionamentos de longos anos. Mas eu vejo muitas pessoas que acabam se relacionando com pessoas, até em relacionamento de amizade, na base da paixão. Na primeira decepção que tem, largou. Não é assim? Deus está falando assim para você, as conexões que eu faço são diferentes. Um dia eu estava numa conferência. Deus está levantando um povo diferente, gente. Eu creio numa reforma política no Brasil. Eu acredito que Deus pode fazer uma reforma política nas bases da nossa estrutura. Eu acredito numa reforma na cultura.
As canções que nós estamos ouvindo por aí dá até vergonha. Eu falei para minha filha outro dia, filha, na nossa época, as canções aí do mundo, elas davam para ouvir. Outro dia eu cheguei para o meu marido, ser mulher de pastor não é fácil, gente. Tem mulher de pastor aqui? Levanta sua mão. Tamo junto, amiga. Às vezes no domingo, você está com fome, o culto acabou, mas teu marido está lá atendendo, você está lá. Aí quando eu vi que o meu marido atendeu um monte de gente, peguei ele assim pela mão e falei, vamos fugir desse lugar, baby. Vamos fugir. Aí a Vitória falou, mãe, que música é essa? Eu falei, filha, essa é a música que dava para ouvir na nossa época. Mas hoje a gente precisa de uma reforma, uma restauração na cultura, na educação, o que estão empurrando para nossas crianças. Mas está acontecendo uma revolução dentro das igrejas. Deus está trazendo um povo diferente, eles estão se levantando de uma forma diferente. Alguns anos atrás, uma mulher muito temente a Deus teve um sonho, e ela me contou, e ela disse que ela estava do alto de uma colina, e ela via a terra, um gramado, de repente ele estremecia, de repente a terra se abre, e sai um povo escondido com bandeiras, um povo que tinha na boca, santo, santo, santo é o Senhor, um povo que não vai levantar o seu nome, mas vai levantar o nome de Deus, um povo que vai voltar às raízes, à essência. E esse povo não vai se vender por conchavos. Eu estava numa conferência muito grande, e na minha frente eu comecei a ver os conchavos acontecendo. Fulano, esse é pastor. Aí o pastor, olá, ele é pastor de tal igreja, que bênção, tantos membros. E eu escutando, chama ele para pegar na tua igreja. O Senhor na hora falou assim para mim, pega o lápis e o teu caderno. Eu sempre ando com um caderninho na mão, e está lá anotado, eu não me movimentei por conchavos, eu me movimentei por alianças. Aonde tem conchavo, tem troca de favores. Aonde tem contrato assinado, tem troca de favores. Aonde tem aliança, não tem isso. Deus está falando assim para mim e para você, eu preciso curar as conexões mais profundas da sua vida. A forma como você se conecta com as pessoas. É propósito ou é proposta? Outro dia, uma pessoa mandou para mim, uma empresa mandou para mim uma mensagem assim, nós somos a empresa tal, nós criamos roupas cristãs. E nós temos uma coleção, a coleção da estação tal, e nós vamos mandar para sua casa, como se eu já tivesse aceito tudo. E você vai fazer o seguinte, você não pode dizer que você recebeu de nós. Você vai ter que dizer que você adquiriu essa coleção. E você vai bater fotos com a sua filha e vai dizer, estou passando no parque com a minha filha vestindo a roupa tal. É isso que eles queriam. O meu Instagram, eu tenho um propósito no meu Instagram. A minha vida tem um propósito. Será que eu venderia o meu propósito por uma proposta? Talvez alguns iam dizer assim, glória a Deus, está providenciando roupa para mim. Deus falou, não filha, estão querendo roubar quem você é. Um dia fizeram a mesma coisa com Davi. Davi, você vai, deixa eu te dar uma armadura. Davi tentou até vestir e disse assim, olha, eu não consigo andar com isso aqui. Tem coisa que você não consegue andar. Tem coisa que impede seu movimento. Tem coisa que parece ser bom, mas é para roubar quem você é, roubar o seu propósito. É por isso que até aquilo que te oferece, você tem que perguntar para Deus, eu posso? Eu devo? Conchavo fala de cambalacho, arranjo, conivência, trama. Conexão fala de ligação, vínculo, união. Nunca foi, escute, sobre fama. Deus não quer fazer você famoso. Se você está tentando, desiste. Às vezes as pessoas olham para a igreja evangélica como um grande lugar de oportunidades. Quem imagina, tem luz, tem fotografia, tem um monte de gente ouvindo.
isso aqui pode ser muito atraente, muito perigoso, atraindo pessoas com propósito errado. É por isso que quando eu vejo uma pessoa tentando se promover, eu fico muito preocupada. E Deus é capaz de fazer o seguinte: a pessoa pode subir no ponto mais alto da cidade e colocar uma melancia pendurada no pescoço. E as pessoas da cidade dizem assim, alguém diz assim, viu aquela mulher lá em cima? Não vi. Porque Deus, Ele tem uma capacidade incrível de esconder quem quer ficar à mostra. E Ele também expõe quem quer estar escondido. Por isso que não se mova se Deus não se mover. Quando Deus falou isso para mim, eu estou dentro da tua casa, filha, eu quero você dentro. Olha o que aconteceu, gente. Viajei ano passado inteiro igual uma louca. Chegou um ponto de um dia eu estar no aeroporto aqui de Floripa chorando. Deus, que esse avião seja cancelado, Senhor. Fiz essa oração, o avião foi cancelado. Eu pedi, Deus, cancela o voo. Eu não vou aguentar. Quando eu cheguei em casa, a minha filha estava brincando. E Deus falou assim para mim, do que adianta você discipular o coração das mulheres desse Brasil inteiro e perder o coração dela? A palavra que eu tenho para ti, minha filha, tira o tênis do pé. Porque ano passado eu vivia de tênis no pé, porque era muita velocidade. Deus falou, eu mudei a tua velocidade, agora eu quero que você tire o tênis e volte para dentro da tua casa. Eu comprei, esse ano eu estou viajando bem menos, e eu comprei uma Bíblia, a mensagem. Já conhecem? Se você não conhece, você precisa conhecer essa Bíblia. E a Bela, eu disse, Deus, eu vou esperar o teu sinal, porque eu não quero empurrar a Bíblia goela abaixo da minha filha. Mas chegou a hora, ela começou a fazer uns questionamentos, eu pensei, chegou a hora de falar. Ela chegou do nada para mim. O final de semana passado eu recebi mais de 20 convites para viajar, para ministrar. Escute isso. Não, 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 não. Por fim a gente se sente até mal. Não, não, a pastora não pode. Ela não vai. E graças a Deus que o mês de junho meu só tinha duas. Tinha essa aqui. A nuvem veio para cá e eu vim. E tinha uma, eu não lembro aonde que eu fui no início desse mês, São Paulo. Fui para São Paulo ministrar. Uma viagem que só Deus podia fazer. Pois eu chego no hotel para tomar café, Dev Tyrus, Karina Bach, Sara Shiva, as mulheres de Deus tudo sentadas, elas assim, amiga, vem pro café. Quando a nuvem se move, você tem que se movimentar. Aí o meu mês, junho, e a menina cuida da minha agenda falando assim, pastora, tem certeza assim, tem tanta agenda, tem tanto pastor, tem tanta igreja maravilhosa. Eu falei, Deus falou para mim, desacelerar, eu tenho que obedecer. Pois o meu marido faz uma cirurgia de emergência na coluna. E aonde eu estou? Em casa. Porque a nuvem estava onde? Na minha casa. Eu não precisei desmarcar um compromisso, porque eu não tinha compromisso. Mas você pensa que eu não tive guerra. Eu tive guerra. Você está sendo negligente com o que Deus te deu. Eu ouvi assim. Você está... Vai passar, o seu nome vai ser esquecido. Daqui a pouco ninguém te chama mais para nada. E eu tinha que obedecer a voz de quem? A voz de Deus, desacelera. Quando aconteceu isso na minha casa, eu só disse assim, Deus, obrigada porque eu te ouvi. Obrigada porque eu te obedeci. Eu ia falar uma coisa, depois de tudo isso que eu falei, esqueci. A Bíblia, isso, ainda bem que eu tenho vocês. Tá lá a Bela e diz assim para mim, mãe, porque gente, a gente tem que ter como mãe uns insights assim. Ela viu um filme de um leãozinho vermelhinho, assim, não sei que leão é esse, um bichinho, um urso, acho, uma coisa assim. Mãe, bota no carro aqui a música tal. Gente, é uma música, né? E eu, botei a música, falei, agora. E ela começou a dançar no carro, falei, Deus, me dá uma estratégia, Senhor. Eu não quero dizer que a música é do diabo, me dá uma estratégia. Deus falou assim para mim, diante do trono, a arca de Noé, coloca aí.
Do nada, não falei nada. Vamos ouvir, isso não é de Deus. A gente tem que ter sabedoria. Esperei ela terminar a música, coloquei. Começou a história, mãe, ela começou a viagem inteira, mãe. Chegou em casa, ela assim, onde é que está escrito na Bíblia sobre Noé? Eu falei, está em Gênesis. Pois eu quero ler contigo. Lá fui eu, a Bíblia é mais fácil, a mensagem. Sentei com ela, pois nós começamos, mãe, começa do início, como tudo aconteceu. Nós, no primeiro dia, lemos do capítulo 1 ao capítulo 5. Eu queria parar no terceiro capítulo, ela disse, não mãe, vamos continuar. Quando chegou no 5, falei, Bela, mãe já não aguenta mais. E agora nós estamos no capítulo 8. E toda noite ela diz assim para mim, mãe, vamos ler a Bíblia? Sabe por quê? Porque a nuvem se movimentou para dentro da minha casa. E sabe qual é o nosso problema? A gente obedecer aquilo que Deus está fazendo. Sabe por que às vezes você tem problema de relacionamento, de conexão? Porque você está desconectada dos teus mais próximos. Às vezes você tem problema dentro da sua casa, com os seus filhos de relacionamento, e você quer ter relacionamentos saudáveis lá fora. Deus está falando, eu quero consertar primeiro os relacionamentos de dentro da sua família. Eu quero consertar o teu casamento, essa relação. É por isso que não é sobre fama, é sobre, sabe o quê? Você conhecer a Deus, andar com Ele. Eu amo conferências. Mas sabe o que eu tenho aprendido? Que às vezes o evento é vento. A nossa casa, eu não sei você já fez festa de criança, de filho, de aniversário? Eu não sei se você pensou assim logo depois, meu Deus, nunca mais faço. Porque você não come direito. Você fica ali preocupada, é criança chorando. É aquela coisa toda. Toda vez que eu faço, eu penso assim, ano que vem eu vou fazer uma viagem. Mas aí a gente sempre cai na mesma cilada. A nossa casa, a minha casa e a sua casa, não suportaria uma festa todo mês. Uma festa, até hoje, eu olho assim para as mães novas agora. Elas têm que fazer o mês aniversário. Gente, eu tenho uma pena dessa geração. Que precisa impressionar no Instagram com o mês aniversário. A nossa casa não aguentaria uma festa todo mês, toda semana, todo dia, porque desgasta. A Val Gonçalves falou algo que eu amei. Não é aquela comida de domingo, muitas vezes, que vai te sustentar. É o arroz do feijão diário. Talvez não é a festa que está a multidão dentro, mas é você e a sua família. É o dia a dia da mesa. É o dia a dia da sua casa, é os concertos, sabe? Não é a conferência aqui nessa igreja, mas é o domingo que o pastor está aqui ministrando uma palavra. É onde a pastora está com a filha ministrando a ela. É quando você está com a sua família aqui dentro, aonde você congrega. Aprenda a celebrar a sua igreja, a sua comunidade, o seu pastor. Honre a palavra desse homem, dessa mulher. Honre o cotidiano da tua comunidade. Mas a gente sempre fica ansiando pelo próximo evento. E Deus fala, vocês estão perdendo o melhor. Deus está curando as nossas conexões. Deus está mudando a nossa vida. Deus está chamando você e está dizendo assim, ei, você começou sozinha. Mas à medida que o processo está se desenvolvendo e você está me obedecendo, eu vou colocar pessoas ao seu lado para te ajudar a cumprir o propósito. Mas às vezes, Deus só dá essas pessoas quando a gente aprendeu na solitude e na solidão a ser alguém melhor. Às vezes você está se perguntando, Deus, mas eu estou vivendo um momento tão solitário. Falar logo disso aqui está tão difícil para mim. Principalmente, gente, quem mora em capital sofre isso. A questão da solidão, de estar sozinho. Sabe o que eu aprendi? Eu já tive momentos sozinha, de solidão. Eu mudei a palavra, eu disse, eu vou dar um nome para essa solidão, eu vou trocar. Vai ser solitude.
Porque solitude é quando você está com Deus. Quando você escolhe e entende o seu lugar. Se o teu tempo agora é de você estar sozinha, escute o que eu vou dizer. Para de chorar, lamentar e buscar conexões baseadas nas tuas dores. Às vezes como pastora, eu sempre digo assim, Deus, eu oro lá na igreja, Deus, em nome de Jesus, que as conexões aqui sejam todas guiadas por Ti, Pai. Porque quando eu vejo duas fofoqueiras juntas, eu digo, misericórdia, Senhor, desconecta. Tira o cabo, Senhor, arranca, desliga. Coloca essa fofoqueira como uma bem mansa, aquela que vai dizer, não, amiga, não vamos falar disso. Não vamos falar. Só Deus pode fazer isso. Às vezes Deus conecta uma amiga bem faladeira com uma bem quietinha. Aí você pensa assim, eu errei, a minha amiga, mas ela é o teu equilíbrio. Às vezes Deus te conecta aquela que gosta de comprar tudo com aquela que, ó, a mãozinha, ó. É um equilíbrio. Amiga, vamos para o shopping. Ai, shopping não. Às vezes você tem uma amiga que celebra, escuta um cafezinho na mesa com você. Ela não quer nada. Ela só quer olhar nos teus olhos e dizer, amiga, como é que tu tá? Vamos tomar um café junto. Gente, como isso é maravilhoso e nós estamos perdendo isso. Deus está restaurando a mesa. Deus está restaurando as conexões. Em nome de Jesus, que comece por nós, que caia conexões por conchavos, por interesse. Talvez aquela mulher que você não dá nada, quietinha, você não sabe o que está dentro dela. Tem aquelas conexões daquela pessoa que você julgou. Você está todo dia com ela, amiga dela. Percebe? Às vezes o inimigo tenta impedir algumas conexões que são de Deus. Essa noite Deus está curando eu e você. Ele está dizendo assim, eu posso colocar jeito nessa bagunça, eu posso conectar você. Tem mulheres que estão aqui nessa noite, estão ouvindo. Deus botou uma semente dentro de você e você precisa desesperadamente de uma Isabel na sua vida. De uma mulher mais madura. Como nós precisamos das mulheres de Tito, que nos ensinam. As mulheres de Tito, que podem ensinar as mais novas. O Senhor está falando nessa noite para mim e para você. Eu preciso. E eu quero consertar as tuas conexões nessa noite. Você pode ficar de pé. A nuvem da presença de Deus está se movimentando e você precisa entender aonde você deve estar. Eu posso te dar um conselho? Não ande pelo que a multidão está dizendo para você. Cuidado com os bajuladores que vão te bajular e vão fazer você errar o propósito. Antes de tomar qualquer decisão, olha para a nuvem, aonde ela está se movimentando. Às vezes você está louca para voar e Deus está falando, filha, eu quero que você fique no ninho. Às vezes você está no ninho e Deus, filha, você tem asas para voar. Você precisa entender aonde a nuvem está se movimentando na sua vida. A cura de relacionamentos aqui nessa noite. A cura de relacionamentos aqui nessa noite. E eu quero orar por você. Eu quero orar, você que tem visto que as conexões sido um desastre. Você que precisa ser reposicionada por Deus, seguir a nuvem. Posso chamar a pastora para orar? Posso chamar elas para orar aqui? Eu quero chamar você, eu quero orar por você nessa noite. Essa palavra é para você, eu quero que você venha aqui. Há uma unção nesse lugar. Deus está reposicionando você nessa noite. Isso, vem. Como um sinal de Deus, assim, Deus, eu vim. Porque eu quero mudança. Eu quero me entregar. Isso, vem. Vem. Eu quero liberar uma palavra para os ministérios escondidos dessa igreja. Para o mídias que está aqui nessa igreja, para os fotógrafos, para aqueles que estão filmando. Para as meninas que estão com o celular na mão registrando. As pessoas que estão aqui nos bastidores, servindo. Eu quero dar uma palavra para vocês. Vocês não estão servindo ao homem, vocês estão servindo a Deus. A audiência de um só.
Eu quero abençoar, Deus, as pessoas que estão agora escondidas aqui, servindo, que elas sejam cheias de uma capacitação especial. Eu quero dizer, Deus está vendo você. Você que está aí atrás, você que está servindo, você que está lá fora, Deus está cobrindo você. E Deus está consertando conexões também. Você que está aqui, escute. O Senhor está falando assim, libera perdão. Pode liberar. Você que culpava fulano, beltrano e ciclano, pode liberar isso. Você que está tentando manter pessoas que eu estou tirando da sua vida, libera elas. Para, quando você segura pessoas, você se fere, você se machuca. Você está cansada de querer manter do seu lado, é convite, é toda a vida você se humilhando. Deus está falando, eu não te chamei para isso. Eu chamei você para ser humilde. É diferente. O Senhor está perguntando para algumas de vocês, será que eu não sou suficiente para você? Será que o meu amor não é suficiente para você? O Senhor está preenchendo vazios aí dentro, isso. Você está culpando tantas pessoas. Deus, por quê? Senhor, por quê? E Deus está falando, ei filha, é eu que estou promovendo isso, porque eu quero lapidar o seu coração, eu quero você perto de mim. Eu queria que você entregasse para Deus agora as conexões da sua vida. Entrega para Deus agora. Deus, o meu casamento, o meu relacionamento, os meus filhos, a igreja que eu congrego, as pessoas que eu me relaciono agora, Deus. Cada nível, em nome de Jesus, isso. Começa a entregar. Eles são teus. Eles são teus. Os da sua casa, o Senhor está reforçando os vínculos nessa noite. Existiam homens e mulheres que estavam completamente desconectados e Deus está conectando você outra vez. Isso. Eu vejo casamentos que estavam por um fio, emocionalmente afastados, completamente desconectados. Deus está conectando outra vez. Isso. Deus vai te dar estratégias específicas de conexão dentro da sua casa. E posso te dar um conselho: a mesa é um lugar de conexão. Restaure a mesa dentro da sua casa, se isso tem acontecido. Chame seu marido e seus filhos de volta para a mesa. Chame a sua família de volta para a mesa. Posso dar um conselho: quando você arrumar a sua casa, coloque a sua mesa, coloque um prato a mais. E você vai dizer, por que esse prato a mais? Convide Jesus para essa refeição. Ele é o consertador de relacionamentos. Ele é o consertador de corações. Ele é que conecta, Ele tem a direção. Você está lutando da maneira errada, fazendo da maneira errada, e Deus está dizendo para você, eu quero consertar tudo. Eu quero mudar tudo. Da sua casa vai sair cura para os seus relacionamentos. Às vezes você está querendo estar com aquela sua amiga e Deus diz assim, não é tempo de você estar com a amiga, é tempo de você estar com o seu filho. Ele precisa de você. Quantas crianças trancadas dentro dos quartos, com os seus smartphones nas mãos, presas em pornografia, em jogos sem fim, e uma mãe está distraída, ferida com relacionamentos que Deus nem quis que ela andasse. Deus está falando para você, filha, eu quero ligar você a mim nessa noite. Muitas mulheres estavam dentro da igreja. Escuta, está no ministério, está dentro de uma igreja, não significa que você está conectada com Deus. Mas é quando Ele permite, quando você permite que Ele pegue áreas da sua vida e você começa a entrar no lugar de obediência a Ele. Espírito Santo, só o Senhor pode fazer isso agora. Começa a fazer as ligações perfeitas. Desconecta tudo que não é teu, Espírito Santo. Começa a desconectar e arrancar aquilo que não é teu. Peça isso, peça isso. Peça, peça, peça. Em nome de Jesus, peça isso. Peça isso. Ele está começando a fazer conexões novas agora. Isso. Pessoas que você nem conhece. Para cumprir por propósito. Você se sente tão sozinha no seu chamado. Mulheres têm chamado para ministrar a mulheres. Mulheres, o Senhor levantou para ser uma mestre, uma pastora. Deus levantou você com um propósito e você se sente tão sozinha. Deus vai conectar você, Noemi, com uma Ruth. Deus vai conectar você, Maria, com uma Isabel, uma mulher adiantada no processo.
As conexões de Deus são perfeitas, não as nossas. Deixa Ele desconectar. Deixa Ele deixar ir embora. Deixa embora quem tem que ir embora. Ora, baixore, canto. O Espírito Santo está aqui nessa noite com tanta leveza, tanta cura. Tantas mulheres cansadas, segurando pessoas. Solta. Deixa ir. Deixa ir. Deixa o Espírito Santo fazer aquilo que só Ele pode fazer nessa noite. Seja cheia agora do Espírito Santo. Seja cheia agora do Espírito Santo. O Senhor quer renovar você, conectar você outra vez. Seja cheia, cheia. Mais Deus, mais Senhor, isso. Renova outra vez, liga, liga Senhor, liga outra vez. Em nome de Jesus, seja cheia, cheia da presença, cheia da glória de Deus, cheia da glória de Deus, cheia da presença de Deus. Mais, há uma doçura nesse lugar, isso, mais isso, seja cheia, cheia, isso,